coração e hoje à noite quero trazer essa pregação sobre ele. Colossenses 4, 18. Colossenses 4. Então, bom reflexo vocês, né? Colossenses 4, versículo 12. Perdão. Colossenses 4, 12. Quem achou, diga amém. Características e alvo na oração. Características e alvo na oração. É muito rico, irmãos. Um versículo só tem muita riqueza. A Bíblia Sagrada é muito rica. Preste bem atenção neste rico versículo. Pela graça do Senhor, vou pregar subordinado ao tema características e alvo na oração. Saúda-vos Epáfras, que é um de vossos Saúda-vos Epáfras, que é um de vossos, que é um dos vossos, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Meu Deus, eu te agradeço porque, como escreveu o teu servo Hernando Dias Lopes, nós preparamos o sermão, a mensagem é do Senhor. Eu te peço a capacidade do Espírito Santo para dar essa mensagem, reconhecendo que em nada somos em nós mesmos, somos o que somos pela graça do Senhor. E para a tua glória, Senhor. Para o nosso crescimento e edificação espiritual. E outra vez digo, para louvor da tua glória, me capacite pelo Espírito Santo. Abençoa as mentes, tudo que for contrário, ó Pai amado, ao teu evangelho, que seja dissipado em nome de Jesus Cristo para a tua glória. Amém. Características e alvo na oração. Meus irmãos, a título de introdução, depois que eu meditei nesse texto, eu quero começar com essa introdução. Oração é trabalho. Como diz os mineiros, você sabia que oração é trabalho? Oração é trabalho de mente no campo espiritual, com profunda objetividade, alvo a ser alcançado. Oração é trabalho de mente. Porque existe trabalho braçal, não é? Você usa os braços, usa as mãos. Trabalho braçal é chamado trabalho pesado. Alguns trabalham usando a cabeça, descarregando mercadorias. Outros trabalham com as mãos e os pés, as mãos para passar a marcha, os pés para usar os instrumentos, né, de freio e aceleração. Ora, os carros automáticos não têm, já disse que é automático, a embreagem é automática, então só tem freio e acelerador, né, e lá um câmbio para colocar. Então, os motoristas usam as mãos, os pés. Os trabalhadores que descarregam mercadoria usam a cabeça. As mulheres usam as mãos, né, para costurar. Temos aqui a diaconisa Divânia, a costureira, usa as mãos, os olhos, né? Gasta muito a vista. Minha avó tem um óculos de um grau bem elevado, porque ela é costureira. As mulheres usam as mãos para lavarem os pratos. Antigamente se usava muito as mãos para lavar as roupas. Hoje se usa as máquinas para lavar as roupas, não é?
mas algumas coisas ainda são lavadas com as mãos. Então, aqui a oração é trabalho, mas oração é um trabalho de mente no campo espiritual. Eu falei de trabalho no campo material, diversos tipos de trabalho, não é? Mas oração é o trabalho da mente no campo espiritual, com profunda objetividade e alvo a ser alcançada. O alvo a ser alcançado, corrigindo. Irmãos, o texto que nós lemos, ele está inserido nas saudações finais do apóstolo Paulo àquela igreja. Paulo dá saudações finais àquela igreja. Ele está preso em Roma, e ele escreve a cidade dos irmãos, a cidade de Colossos, que era na antiga Frígia. É bom ressaltar isso, porque depois na frente eu vou dizer a tendência da cidade da Frígia. Qual era a cultura, um pouquíssimo da cultura da cidade, da antiga cidade da Frígia, que ficava a 200 quilômetros da cidade de Éfeso. A cidade de Colossenses ficava a 200 quilômetros da cidade de Éfeso, ou seja, era mais perto do que daqui para Recife, e ficava a 15 quilômetros da cidade de Laodiceia, aquela cidade que Jesus escreveu uma carta. Laodiceia ficava perto da cidade de Colossenses, 15 quilômetros, antes da pedra. Eu tenho essa informação aqui do Gledimir Stockholm, blogspot.com. Ele que me deu essa informação na internet. Nesse texto, meus irmãos, Paulo cita Epáfras. Epáfras, ele era nascido em Colossenses. Era natural de Colossenses. Ele foi convertido na época da primeira ou segunda viagem do apóstolo Paulo àquela região da Frígia. Atos 16:6 e Atos 18:23. Epáfras tornou-se um conservo de Paulo, um cooperador de Paulo no trabalho de Deus, e era um fiel ministro daquela cidade de Colossenses. Então, ele era um presbítero, ele era um pastor da cidade de Colossenses, e você vê isso, Colossenses 1:7 mostra isso. Irmãos, por fim, Epáfras aqui se mostra um homem de prática de oração. Epáfras se mostra um homem, deve dar mais um agudozinho aqui, não, acho que não, é o retorno que eu estou ouvindo, eu vou ficar aqui, agora estou ouvindo melhor a minha voz, obrigado, filho. Então, Epáfras, ele se revela como um homem de prática de oração. Epáfras não fala apenas da teoria da oração. Eu tenho certeza, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui sabemos o poder, o valor da oração. Com certeza você sabe, tem certeza? Diga amém. Será que você sabe mesmo? Eu penso que todos nós aqui sabemos o poder que tem a oração, o poder de alcance quando nós oramos a Deus. Tenho certeza. Agora, Epáfras, ele não só sabia o poder da oração, mas ele praticava a oração. Era um fiel ministro, um pastor que praticava a oração. Portanto, meus irmãos, o tema central desse versículo aqui, o tema central desse versículo que nós falamos é: oração é trabalho árduo. Diga comigo assim: oração é trabalho árduo. Oração é trabalho árduo com a mente. Oração é trabalho árduo com a mente, com grande alcance no campo espiritual para o progresso da igreja. Eu vou repetir de novo para ficar bem gravado nos nossos corações e em nossas mentes. Oração é trabalho árduo com a mente, com grande alcance no campo espiritual, para o progresso da igreja.
meus irmãos. É por isso, meus irmãos, que Satanás não quer que nós pratiquemos a oração. O diabo quer que as igrejas do Senhor não pratiquem oração. Diz todo mundo fala isso. Eu estou no livro de alguns livros de Hernandes Dias Lopes, diz que o diabo ele faz de tudo para a igreja não orar. Um pregador antigo do século XIX, chamado Charles Spurgeon, ele diz que o culto de oração da igreja é o marca-passo dela. O que é isso, irmãos? O que é marca-passo? É aquela pecinha que coloca para o coração não parar, ou para a pessoa não morrer. Então, quando Charles Spurgeon diz que a oração é o marca-passo da igreja, o que quer dizer? Que uma igreja que não ora é uma igreja que está fadada à morte, vai morrer espiritualmente. Mas graças a Deus, né, pelos irmãos que praticam oração em casa e fortalecem o culto de oração como igreja, como os irmãos estão hoje aqui. E como nós temos, glória a Deus, aleluia, o nosso círculo de oração às 14 horas, é reforço na oração. Ora, se Charles Spurgeon diz que a oração é o marca-passo da igreja, ou seja, a oração é que mantém a igreja com vida, ou seja, a oração é que evita a morte espiritual da igreja. Então, glória a Deus, hoje estamos no culto de oração, e amanhã às 14 horas é oração. E eu quero te fazer um apelo aos irmãos, agradecendo pelas irmãs e os irmãos que vêm, que cheguem às 14 horas para orar, tá? E eu quero fazer um apelo pastoral. Quando eu chegar aqui, não converse com ninguém, nem fique indo no canto, mexendo numa coisa. Não, chegue aqui e ore sentado, ajoelhado, mas ore. Às vezes os irmãos chegam no momento de oração e fica aquela, faz uma coisa e faz outra, aí perde 10 minutos só com coisa. Tem que chegar às 14 horas, chegar aqui, a se ajoelhar, ou orar em pé, orar andando, mas investir na oração, porque oração é o marca-passo da igreja. A oração, meus irmãos, ela tem um grande alcance espiritual para o progresso da igreja. A oração tanto mantém a vida da igreja, como também dá progresso à igreja. Amém? Oh, glória! Por isso que o diabo faz tudo para nós não orarmos. Porque o diabo não quer a vida da igreja, ele quer a morte. O diabo não quer o progresso da igreja, ele quer o regresso. Mas se nós orarmos, a derrota vai ser dele, em nome de Jesus. E graças a Deus pelo culto de oração. Graças a Deus pelo o círculo de oração. Irmãos, há igrejas que não tem mais culto de oração. Diga assim, misericórdia. Há igreja que diz, não, agora vem de oração, vai ser louvorzão. Louvorzão é bom. E eu gosto, os irmãos sabem que eu gosto de cantar. E muito. Mas como é que... irmãos, mas às vezes algumas igrejas não tiraram o culto de oração, mas os irmãos não vêm para o culto de oração, podendo vir. Isso vai fragilizando. Alguém disse, meus irmãos, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Poder de quem? De Deus. Muita oração, muito poder de Deus. Pouca oração, pouco poder de Deus. Nenhuma oração, nenhum poder de Deus. É como diz Hernandes Dias Lopes, tem igrejas que estão mortas, sem vida, porque os crentes não estão orando. Mas graças a Deus por vocês aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Hoje aqui temos 8, 9, 10, Daniel está dormindo. Mas já tivemos mais pessoas, glória a Deus, meus irmãos. Amanhã no culto de ciclo de oração, aleluia. Creuza chegou quanto? 12, 13, foi? Começou com 9, tem 12, 13, 14. Pronto, então o número 17. Glória a Deus por isso, né? Porque tem muitas igrejas aí que não tem nem culto mais de ciclo de oração. Não é? Não existe mais. Ô, meus irmãos, vamos aprender com Epáfras.
Epáfras era um homem que praticava a oração. Vamos, irmãos, a 3 verdades hermenêuticas baseado nessa atitude desse pastor de Colossenses, desse ministro de Colossenses, Epáfras. Qual é, meus irmãos, a primeira verdade hermenêutica que nós vemos aqui? Orar exige esforço. Vou repetir. Primeira verdade. Orar exige esforço. Os irmãos sabem o que é esforço? Todo mundo sabe o que é esforço aqui? Então, aleluia. Orar exige esforço. Irmãos, olhe para a Bíblia. Quando Paulo diz que quando ele orava, ele se esforçava. A palavra, irmãos, aqui a chave linguística de Fritz e Cleon, diz que a palavra esforço significa lutar, batalhar. Por isso que a minha versão NVI fala assim, batalhando em oração. Esforço é batalhar, é guerrear, é lutar. Irmão, sabe o que também esforço significa aqui na palavra? Agonizar. Olha só. É aquele esforço tão profundo que dá um agonizar. Esse é muito profundo. Aqui diz que Paulo está enfatizando o zelo e a intensidade na oração. Esforço, é luta, é batalha, é entrar em agonia. Você já orou assim, que você começa a orar e começa a sentir uma agonia, uma batalha, orando assim, Pai do céu, ó Deus. É assim. Uma luta, um combate, um esforço. Irmãos, orar exige esforço. Olha, por isso que a Bíblia Vida Nova diz assim, ó, esforço sobremaneira. A Bíblia Vida Nova fala assim, que Epáfras se esforçava sobremaneira. O que é sobremaneira, irmãos? Além da conta, além da média, excessivamente, muito. Ou seja, Epáfras orava muito. Está no site de micaelis.ol.com.br. Irmãos, a Bíblia NVT, que é de David Efraim, sabe o que ela diz? Orava com fervor. Então, meus irmãos, Epáfras orava até ferver. Epáfras orava até borbulhar pelo fogo do Espírito Santo. Olha que maravilha, meu Deus do céu. Eu confesso que eu disse, eu quero orar como Epáfras, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Deus está nos convidando aqui a orarmos como Epáfras, orar com luta, batalha, agonia, fervor, orar até ferver. Oh, glória. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Uma parte dela, orar exige esforço. Por isso, meus irmãos, se houver preguiça espiritual, nós não iremos orar. Ou iremos orar muito pouco. Estamos, meus irmãos, precisamos nós lutarmos para Deus nos curar. A grande maioria da igreja brasileira que está com preguiça de orar. Irmãos, orar exige esforço, luta, batalha e agonia, fervor. Onde há preguiça espiritual, faltará oração. Onde há frieza espiritual, há falta de oração. Então, meus irmãos, graças a Deus, por nossa igreja, Betel Brasileira em Arco Verde, nós temos nosso culto de oração e amanhã círculo de oração. 2:6, amém? Olhe, culto. Olha, criança, 2:6 do céu. Culto de oração agora. E amanhã, círculo. É 2:6
dois seis, um C de culto e outro C de círculo, que derrota Satanás, e a nossa igreja está viva por causa da oração. Segunda coisa, meus irmãos, orar exige persistência. Amém? Orar exige persistência. Irmãos, Epáfras orava continuamente. Está na Bíblia, Vida Nova. Orava continuamente. O que é isso? Persistência na oração. Irmãos, isso é uma das grandes virtudes na vida de um crente, é ele ser persistente na oração. Orar continuadamente. É por isso, meus irmãos, que às vezes as igrejas fazem, vou fazer uma campanha de 7 dias, glória a Deus. Depois de 7 dias, ninguém vem mais orar, não vem mais culto de oração, a campanha acabou, não é assim? Aí o pastor tem que fazer, irmão, mais 7 dias de campanha. Aí a igreja vem de novo, depois que passa 7 dias, aí para de novo. Se o pastor também fraquejar, aí passa um ano sem campanha e o povo passa um ano sem orar. Na verdade, meus irmãos, nós temos que orar independente de campanha. A Bíblia manda orar continuamente, todos os dias, tá? Tem igreja que só vai assim, de bengala, campanha, ora, depois parar. É por isso, meus irmãos, que nós abrimos o nosso círculo de oração. Não é campanha, não, é círculo de oração. Entendeu a diferença? É toda quarta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é 7h15 e depois os irmãos esfriam, não. É toda quarta, debaixo do sangue do Cordeiro. E nós vamos ver poder de Deus em nossas vidas, na igreja, progresso da igreja. Irmãos, Paulo, ele, por boca de Deus, ele ensinava as igrejas a orarem da maneira que Epáfras orava, constantemente. O que é que diz Romanos 12:12? Na oração perseverantes, persistente. O que é que diz Paulo à igreja de Tessalonicenses? Segundo Tessalonicenses, o que é que diz? Orai sem cessar. Irmãos, Jesus, conhecendo a natureza do homem, a natureza humana, de ter a tendência de desistir, contou uma parábola chamada, a famosa parábola chamada do juiz iníquo. Você lembra da pregação da diaconisa de Vânia, na última quarta-feira? O que é que diz em Lucas 18:1? Vamos ler esse versículo. Oração exige persistência. Jesus contou uma parábola para o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Jesus contou uma parábola, não é assim que diz a palavra do Senhor Jesus? A parábola famosa, a parábola chamada a parábola do iníquo, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, esmorecer. Todo mundo sabe o que é desfalecer, o que é esmorecer, é desistir, é perder as forças. Ele está falando aqui de perder as forças na oração. Jesus contou essa parábola para nós não perdermos a força na oração, para nós não pararmos, nós não desistirmos, não esmorecermos, mas orarmos até a vitória chegar. Aleluia. Ele conta aquela viúva que todo dia molestava aquele juiz, até ele resolver seu problema. O que Jesus quer dizer? Não desista. Orar exige persistência. A última coisa para nós orarmos, mais ainda. Orar exige foco claro, objetivo. E meus irmãos, orar exige objetivo. Irmãos, Epáfras,
ele orava pela igreja de Colossenses para que ela fosse perfeita. Olha para a Bíblia. Pastor, perfeita. Calma que eu vou explicar. A palavra perfeita aqui, ela significa uma igreja com maturidade. Ele orava para que a igreja de Colossenses fosse uma igreja com maturidade. Irmãos, diante do contexto de Colossenses, a igreja de Colossenses precisava de maturidade. Por quê? Porque, olhe, essa igreja, ela era muito mística, ela gostava muito de cerimônias. A cidade da Frígia, eles eram muito místicos, e por isso que os irmãos colossenses, eles começaram a fazer culto para os anjos. Irmãos, o culto não é para os anjos, o culto não é para os anjos, o culto é para Deus. Os anjos não são para ser adorados nem cultuados. Deus é que deve ser adorado e cultuado, Jesus e o Espírito Santo. Mas os anjos não. Os irmãos de Colossenses precisavam de maturidade. E também outra coisa, os irmãos de Colossenses, eles que estavam voltando para a lei de Moisés, e eles não tinham maturidade. Eles gostavam das cerimônias de judaicas, e eles gostavam também dos ensinamentos dos gnósticos. A igreja estava sendo atacada pelo gnosticismo, dizendo que Jesus não poderia ser homem, porque ele entrou em uma carne, e Jesus não tinha condição de ser. Ele era uma igreja, irmãos, que era influenciada pela cultura, então precisava de maturidade. Então, a palavra perfeição aqui, então Epáfras orava para que a igreja fosse madura, ou seja, uma igreja que não se embaraça com a cultura que é contra o evangelho, mas uma igreja que é firme no evangelho do Senhor, que conhece a palavra de Deus e é firme nela, e não vai para os ventos contrários, das doutrinas contrárias à palavra de Deus. Irmãos, olhe para cá que eu vou dizer uma coisa que eu fiquei muito triste esses dias, sabe, irmão, de uma irmã que disse assim, olha, preste atenção como me deu tristeza. Olhe, já que o problema dessa pessoa não está se resolvendo, ou seja, com oração ou com a Bíblia, vou levar ela para um macumbeiro. Pense numa coisa triste. Uma pessoa de uma igreja evangélica que diz um negócio desse. É por isso que Epáfras estava orando assim, para que a igreja fosse madura. Irmãos, o evangelho é verdade. Meus irmãos, vocês já viram também algum crente falando assim, misericórdia, a minha vizinha ou fez macumba para mim, vai pegar na minha casa, olho grande. Ô irmãos, cadê a maturidade? Eu já vi muitas pessoas falando comigo, pastor, o olho grande, no seu olho grande, pastor, fulano vai lançar macumba. Ô irmãos, você não conhece a Bíblia, não? Ou não conhece ou não crê? Porque a Bíblia diz, sobre tua tenda não vale bruxaria, nem olho grande, nem olho de sapo, nem olho de capeta. Ô irmãos, você confia em quê? Na Bíblia ou nas crendices? Irmãos, isso é imaturidade. A igreja de Colossenses, os judeus vinham, olha, vamos fazer circuncisão, lá vai ela indo para os judeus, para justificar. A salvação é o sangue de Jesus. Aí vinham os judaizantes, se ensinavam, e ela
inclinava. Vinham algumas pessoas, vamos adorar os anjos, e ele ia adorar os anjos. A igreja precisava de maturidade, firmeza no Evangelho. Irmãos, escute bem. Todas as crendices que você tinha no passado tem que ser jogado no lixo, tocado fogo, porque agora você está no Evangelho. Não tem muitas. O Brasil é carregado de crendices, meus irmãos. Mas o que nós devemos estar firmes em quê? No Evangelho do Senhor. E me deu uma tristeza muito grande uma pessoa revelar uma falta de firmeza dessa. Meus irmãos, precisamos estar firmes no Evangelho. Nós aprendemos dos nossos pais, das tradições que nós ouvimos, várias crendices. Mas nós temos que estar firmes no Evangelho. Agora, olha bem, como é que um crente vai estar firme no Evangelho se ele não conhece a Bíblia? Tem como, irmão? Tem não. Para estar firme, tem que conhecer o Evangelho. Leia a Bíblia Sagrada. Mas essa... meus irmãos, precisamos de orar.